Podemos sentar um instante. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta igreja matriz, queridos internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicações, Web Rádio Ativa e também Rádio Difusora FM. Hoje nós estamos na igreja celebrando a festa de Santa Maria Madalena. É bom a gente fazer este preâmbulo, porque se a gente pegar os livros nossos aqui antigos, vai estar escrito memória, porque esta festa foi instituída de 2016 para frente pelo Papa Francisco. E aí deixou de ser memória, passou a ser uma festa. E o Papa também pediu para que fosse feito toda a liturgia, já tinha como memória, mas que fosse remodelada para celebrar. E ele vai dar para Maria Madalena o título de Apóstola dos Apóstolos, ou seja, por isso que ela é levada à festa, porque quando a gente celebra um apóstolo, nós temos a festa do apóstolo, só Pedro e Paulo que tem solenidade, mas os outros apóstolos tudo é festa, Inclusive segunda-feira nós temos a festa de São Tiago, é um apóstolo. Então a Maria Madalena é colocada como apóstola também, em pé de igualdade com os apóstolos do Senhor. Dito isto, nós vemos na leitura que ouvimos do livro dos Cânticos, que narra justamente este amor apaixonado por Deus, aquela que procura sem medo, sai à procura do Senhor. E no nosso caso nós vemos quando sai pelas ruas perguntando: viste por acaso aquele que o meu coração ama? Como é que nós estamos procurando Jesus? Aqui nessa liturgia tão belíssima, Maria vai ver o sepulcro vazio. Mas nós sabemos que o sepulcro vazio não é a prova da ressurreição. Tanto é verdade que os apóstolos foram acusados de terem roubado o corpo de Jesus. Também os anciãos compraram os soldados, deram dinheiro, subornaram, para que eles dissessem que o corpo tinha sido roubado. E aí Maria vê o túmulo vazio e ela diz: roubaram mesmo, roubaram o corpo do meu Senhor. Mas ela não desiste, ela fica ali até que os anjos perguntam para ela por que ela estava chorando. E ela diz para eles: aonde vocês colocaram o corpo do Senhor? Mas vejam bem, que ela estando de costas, o Jesus ressuscitado aparece para Maria Madalena. Só que ela não conhece ele pela visão, mas sim pela audição, pelo ouvir, pela voz. Quando ele pronuncia o nome dela, Maria, aí ela diz: mestre. Ela conhece Jesus. Ali então está a prova da ressurreição, porque ali está aquele que foi crucificado, agora ressuscitado, trazendo nas suas mãos, no seu peito e nos seus pés, as marcas da paixão, para ensinar a todos nós que o ressuscitado é o crucificado. Tudo isso, meus irmãos, acontece no primeiro dia da semana. Por isso que nós cristãos celebramos o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é domingo, porque depois é segundo. Então, nós celebramos o domingo como esse dia privilegiado de fazer como Maria Madalena fez, fazer um encontro com o Senhor. Ela que creu primeiro, e ela vai, obedecendo ao mandato de Jesus, a anunciar para os outros apóstolos que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus tinha vencido a morte. Olha quanta diligência desta mulher, quanto amor desta mulher pelo Mestre, pelas suas lágrimas ali derramadas. Mas todas as vezes que nós celebramos Maria Madalena, e eu costumo dizer que o que o Papa Francisco fez foi realmente uma justiça, foi reparar um erro que talvez por muitos séculos cometemos, porque não é pela Sagrada Escritura. Quem lê a Bíblia não vai ter muitas dúvidas. Mas a história ao longo dos tempos fez com que Maria Madalena fosse uma das mulheres seguidoras de Jesus mais injustiçadas da história. Porque ela leva uma fama que não é dela.
Nós temos livros, nós temos artigos científicos, nós temos filmes, nós temos obras de arte, quadros, tudo isso onde a imaginação do artista funciona, e ali eles dão inúmeros títulos para Maria Madalena. E eu faço questão, ao celebrar a festa dela, de falar alguns deles para destacar o mais importante e o principal. Quando eu falei da injustiça, eu costumo dizer, muita gente levanta a bandeira de Maria Madalena como a padroeira das feministas. E eu queria dizer que aonde eles tiraram isso? Primeiro, porque não foi a igreja que fez. Segundo, porque é o que me consta, Maria Madalena não andava nua pelas ruas, defendendo o aborto, defendendo pena de morte e coisas do gênero. Maria Madalena é santa, fiel, seguidora de Jesus Cristo. Então, eles que procurem outra patrona, porque com certeza ela não vai aceitar ser patrona de homicídios, de mortes. Depois também, muita gente diz que Maria é a prostituta. Ela levou também a fama da prostituta. Porque ela é a prostituta que estava aos pés do Senhor, enxugando com os cabelos. Então, se a gente ler a Bíblia, não dá para dizer isso. Porque ali diz Maria, mas não fala mais nada. Alguns até dizem, ela é Maria, irmã de Lázaro. Mas eu pergunto, o que os fariseus disseram para Jesus? Disseram assim, se ele soubesse quem é essa mulher que está beijando os pés dele, enxugando com os cabelos, pecadora, ele não ia deixar tocar nos pés dele. Ora, ele era amigo de Maria, de Marta e Lázaro, então não pode ser essa Maria. Também ela leva a fama, então, dessa pecadora. Olha que coisa engraçado, né? Muito juízo sobre ela. Também essa é uma das mais conhecidas, a fama da mulher adúltera. Se nós pegarmos o Evangelho, a mulher adúltera não tem nome não. Ela é anônima, a Bíblia não fala nenhum nome. Mas aí acharam que é Maria Madalena, e a coitada carregou por muitos anos esta confusão de dizer que ela foi pega em adultério. Mas a gente desmascara isso muito fácil, né? Porque ali nesse evangelho, Jesus perdoa a mulher, diz para ela, não te condenaram, eu também não te condeno, vá e não peques mais. E ela vai. Depois nós vamos ver que Maria Madalena faz diferente. Pobre miserável. Aliás, a cidade de Maria chama Magdala. Então quem nasce em Magdala é Magdaleno. Então Maria Magdalena, por isso Maria Madalena, Maria de Magdala. E é uma cidade muito pobre, miserável. Então muita gente dizia que ela era uma pobre miserável, que juntou lá com os apóstolos para viver às custas dele. Coitada, né? Quanta coisa ruim jogar na mulher. Também outros dizem que ela era rica e abastada, porque tem uma passagem do Evangelho que diz que as mulheres sustentavam a missão dos apóstolos e de Jesus com dinheiro para ajudar. Então muitos também dizem que talvez ela fosse, mas aí outros, as más línguas, vai dizer que esse dinheiro dela vinha da prostituição. Olha, coitada, quanta coisa, né? E por fim, né, o absurdo, né? Porque vai dizer que ela é a mulher de Jesus, que Jesus casou com Maria Madalena. Muitos aqui talvez até já tenham assistido esse filme, né? Tem até um filme, acho que é Jesus à Marie, não sei o nome do filme, é francês. E aí vai dizer que ele casou com ela, que teve filhos, etc. e tal. Isso é tudo ficção, é conto, isso não é a palavra de Deus. Então a gente precisa entender, a palavra de Deus fala de Maria Madalena o quê? Lá no Evangelho de São João. Por que a gente não lê esse evangelho hoje? Porque na vida de Maria o mais importante é ela ser a primeira testemunha da ressurreição. Mas lá no evangelho de João vai dizer que Jesus, quando encontrou com Maria de Magdala, Maria Madalena, ela era uma mulher que tinha 7 demônios. Não sei que demônios são esses, mas era uma mulher endemoniada. E que Jesus a liberta, Jesus a cura. E a palavra diz que a partir do momento que Jesus libertou Maria Madalena dos seus demônios, ela passou a seguir Jesus. Ela foi discípula de Jesus e ela andou junto com ele. E por isso que ela estava ali aos pés da cruz, junto com a mãe de Jesus e junto com outras mulheres. Essa é a história verdadeira dessa mulher, que é exemplo de Jesus, aliás, que é exemplo de alguns santos. São Francisco de Assis, Santa Clara, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, também sofreram acusações desse tipo. Quanta gente não fala que São Francisco tinha um caso com Santa Clara, não fala que São João da Cruz tinha um caso com Santa Teresa, que São Vicente tinha um caso.
não está aqui agora, Santa Luísa de Marilac que está lá, ó, né? Então, são as acusações que os cristãos sofrem. Então, Maria Madalena, que nós celebramos hoje, também sofre estas acusações. Mas, meus irmãos, a gente lembra que o Papa Gregório, no ano de 591, lá na Basílica de São Clemente, ao fazer a homilia sobre Maria Madalena, ele fez uma comparação para dizer que ela tinha esses demônios, portanto pecadora, como todos somos pecadores, mas que Maria era toda imaculada santa. E aí as pessoas já então pegaram essa homilia e já saiu falando sobre isso que nós acabamos de refletir. O Papa Paulo VI é que instituiu a memória, e como eu disse, depois o Papa Francisco torna essa memória uma festa. E na carta que o secretário do culto divino faz, ele diz: está certo que a celebração litúrgica desta mulher tenha o mesmo nível festivo dado à celebração dos apóstolos, destacando a missão especial desta mulher, que é exemplo, que é modelo para cada mulher na igreja. Maria Madalena, eu concluo esta reflexão dizendo, está citada 14 vezes nos 4 evangelhos. Lucas, a expulsão dos 7 demônios. Marcos, Mateus e João, a sua presença na crucificação. Primeira testemunha na ressurreição, os 4 evangelistas citam. E é considerada pela Igreja Católica Apostólica Romana, pela Igreja Ortodoxa, pela Igreja Anglicana, todas estas igrejas celebram Maria Madalena no dia 22 de julho. Santa Maria Madalena, rogai por nós.